No capítulo 3 de Justino, Prática Profissional, apresenta uma teoria de conhecimento da prática profissional, onde apontam para a melhoria de qualidade na formação docente. Então, devemos entender que a prática docente deve estar vinculada com o domínio do conteúdo e a estrutura trabalhada da matéria. Dessa forma, ocorre então o desenvolvimento do conhecimento criativo em sua prática. Partindo então da prática cotidiana, o profissional possa observar que se ele consegue colocar as problemáticas do dia a dia, trazendo isso para uma pauta, isso torna reflexivo e permite então melhor orientação. O professor precisa entender que sempre deve garantir o movimento em ação e reflexão em ação, pois quando isso ocorre, ele consegue ler suas práticas, conceitos, posturas, se tornando um profissional reflexivo, preocupado com o ensino e com o que ele transmite para os alunos. Quando o professor é preocupado com todas as experiências práticas, ele se torna um professor responsável pelas possíveis mudanças do contexto social, na formação, e prática docente se torna uma melhor atribuição ativa na sociedade. E ele pode, então, exemplificar ou construir uma prática adaptando as situações que ele quer trabalhar em sala de aula. Por muito tempo, o objetivo da educação era apenas transmitir o conhecimento, mas hoje os tempos mudaram e a educação é totalmente diferente. A educação hoje trata sobre as mudanças e o crescimento em várias áreas de comunicação. E isso se tornou diferente e proporciona formas diferentes de ensino. Um exemplo é a prática pedagógica, onde podemos utilizar tecnologias da educação e, como um exemplo, as aulas remotas, né, que foram implantadas no ano de 2020. São formas, então, de aproximar o aluno do professor no ensino-aprendizagem, utilizando outros métodos, né, como a tecnologia foi utilizada. Utilizando, então, esses recursos que são ligados a essa tecnologia, que é a internet, o professor, ele nunca pode se esquecer que ele sempre deve utilizar recursos e que ele precisa melhorar, que esse procedimento é um procedimento de melhora e que cabe às aulas dele uma forma prática e uma forma eficaz, e ele deve focar então nessas atividades para que tenha mais variedade no contexto que ele pode gerar para os alunos. A prática está relacionada diretamente ao processo educacional e na forma como o professor atua e na relação do professor-aluno. Então, não podemos esquecer que cada recurso e cada material que leva o conteúdo prático deve sempre ter uma possível possibilidade de participação do aluno, onde possa gerar essa interação do aluno com o professor e o conhecimento. Tudo isso vem com o preparo dos professores, que esse capítulo ressalta muito que essa prática pedagógica e a formação do professor, tudo pode ser construído, esse conhecimento pode ser construído e ele ocorre quando tem um futuro ali e quando o professor se disponibiliza sobre esse futuro. O professor, ele é colocado mediante uma prática nova, um aprendizado novo, uma teoria nova, e ele deve buscar, então, incentivar os outros professores, né, ao redor dele a realizar esses novos contextos para que ali haja um encontro, então, de necessidade de contexto escolar ao que foi apresentado, ao tema que é apresentado.